Reginaldo, você considera a homossexualidade uma doença, uma moda ou um instinto? Ou seja, a pessoa nasceu dessa forma. Fala galera, bom vocês, Daniel Kiva do canal Na Canela. Hoje nós estamos com o pastor Reginaldo Rosário, ex-travesti. Reginaldo, prazer te receber aqui, obrigado de falar aí para os nossos inscritos. Inicia aí pra gente, já começando, como foi, né, a sua vida até se descobrir na homossexualidade. Primeiramente eu quero agradecer, ao canal Na Canela pelo convite, essa oportunidade de trazer o testemunho e assim abençoar, as pessoas que são inscritas nesse canal. Então, a minha entrada na homossexualidade se deu desde a minha infância. Eu vim de uma família espírita, uma família grande, composta de 7 irmãos. Dentro da minha casa havia ali um centro espírita. E desde a minha infância, eu dançando ali naquele terreiro, eu ouvia as pessoas dizendo que eu era homossexual. E essas palavras foram ficando gravadas na minha mente, e a tal ponto de, quando eu cresci, eu comecei a me ver como homossexual. A palavra de Deus fala que, assim como o homem, ele imagina na sua alma, assim ele é, Então essas palavras que eu ouvi na minha infância, elas ficaram gravadas na minha mente. E com 16 anos de idade, então, eu já estava um adolescente totalmente perturbado, totalmente assim, destruído na sua identidade. Com 16 anos eu me via, olhava no espelho, eu me via com o corpo de um homem, mas a mente como a mente de mulher. Eu olhava para mim, eu não me aceitava. Então eu comecei a viver a homossexualidade, o homossexualismo de maneira escondida. Foi assim que eu entrei no mundo do homossexualismo. Como você disse, na sua infância, desde a sua infância, as pessoas já falavam que você era meio afeminado. Você acha que teve alguma influência para quando você, um pouco mais velho, assumir como homossexual? Sim, com certeza sim, Hoje, assim, conhecendo a palavra de Deus, eu entendo a importância, das palavras que saem da nossa boca. A palavra de Deus fala que há poder na palavra que sai da nossa boca. Ela tem poder de trazer vida ou morte. E todas essas palavras que eu ouvi ali na minha infância trouxeram morte sobre a minha vida, morte espiritual, Me tiraram do propósito de Deus para a minha vida, Deus havia me criado um homem, mas eu vivi 28 anos da minha vida fora desse propósito de Deus. E exatamente esse conflito, na minha mente, esse conflito na minha identidade, foram resultado dessas palavras que eu ouvi na minha infância, e que eu ouvi ao longo da minha vida até os 28 anos de idade. Então, com 16 anos você assumiu a homossexualidade. Conta pra gente como foi esse processo. Então, na verdade, até eu assumir a homossexualidade levou-se um tempo, Como eu disse, foi algo muito confuso para mim, até eu aceitar isso para mim mesmo. Certo. Foi um tempo um pouco difícil para mim. Então eu vivi a homossexualidade um pouco debaixo dos panos. Mas acontece que a mentira, uma hora, ela vem à tona. E eu frequentando já esses ambientes homossexuais de Belo Horizonte há algum tempo, aos 16 anos de idade, eu encontro em um desses ambientes uma conhecida em comum minha e do meu irmão. E aí então me vejo na obrigação de deixar aquele ambiente e retornar para minha casa e tirar a máscara que eu já estava vivendo por algum tempo. E o problema é que quando eu tiro essa máscara e revelo para minha mãe, essa realidade que eu estava vivendo, eu gosto de trazer essa palavra, realidade, porque muitas vezes nós vivemos uma vida que não é que Deus tem para nós, Porque Deus, ele nos chama para viver a verdade. Muitas pessoas vivem uma realidade fora da verdade que Deus tem para elas. Sim. E quando eu disse a realidade que eu estava vivendo, a minha mãe, ela se opôs. E eu vivi essa homossexualidade 28 anos da minha vida, na realidade, desde a minha infância. Mas assumi dos 16 até os 28 anos, foram 12 anos vivendo a homossexualidade. E aí foi um processo de destruição, porque eu comecei a quebrar princípios, eu comecei a me rebelar contra minha mãe.
e foi algo foi muito desgastante. Após a minha entrada, né, no mundo homossexual, com 16 para 17 anos, eu conheço um homem de 49 anos de idade. Este homem, então, ele me tira da minha casa, um homem com uma realidade totalmente diferente da realidade que eu vivia, né, uma família humilde, minha mãe uma mulher diarista, uma mulher batalhadora, né, que sempre se esforçou para cuidar dos seus 7 filhos. Então, este homem usado por Satanás, ele me tira da minha casa para me oferecer, né, dessa glória do mundo, me oferecendo viagem, carro, roupa de marca, tudo que atraía os meus olhares. Mas eu paguei um preço muito caro, porque foram 2 anos debaixo de opressão, de medo, porque esse homem começou a ter um ciúmes muito grande da minha pessoa. E quando eu decidi me desligar desse relacionamento, este homem então começou a me prender pelo medo, dizendo que se eu terminasse com ele iria tirar a minha vida, né? E para intensificar ainda mais esse medo, ele disse que se eu duvidasse, ele iria destruir a minha família. E eu me vi então preso a este relacionamento por 2 anos. Então ele te ameaçou, né? Você saiu desse relacionamento e a partir deste momento, o que aconteceu? Você voltou para a casa dos seus pais? Foi a partir daí que você se assumiu como travesti? Quando eu retorno para minha casa, eu mergulho ainda mais, né, nesse mundo da homossexualidade. E mergulhando nesse mundo da homossexualidade, eu tenho a oportunidade de conhecer um travesti que me faz o convite para ir a uma festa, que seria para uma festa fantasia. E nesta festa foi aonde eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, mudar a minha aparência física, aonde pela primeira vez eu vou me vestir de mulher. E o problema foi que quando eu me olhei no espelho, eu começo a gostar da imagem que eu vejo. Porque Satanás ele já havia destruído a minha identidade na minha infância. Como eu disse aqui no começo da entrevista, né? Eu era um homem, mas a minha mente era uma mente destruída pelas palavras que eu ouvi na minha infância. Eu me via como uma mulher. E então, quando eu olhei no espelho, aquela imagem feminina era tudo aquilo que a minha alma desejava, a minha mente desejava. E ao entrar naquela festa ali, eu satisfiz a minha carne, né, regada a prostituição e sexo. E o problema é que a nossa carne é insaciável, né? Ao sair daquela festa, eu tive uma proposta de usar desta beleza e me prostituir nas ruas de Belo Horizonte. E assim então eu fiz, usei desta beleza e comecei a me prostituir por quase 10 anos, né? Praticamente no centro de Belo Horizonte, como um travesti, usando o nome de Chayenne, na Avenida Santos Dumont. A partir do momento que você virou um travesti, você passou a fazer programas, né, para se sustentar. E aí, particularmente, as pessoas que se transformam como travesti, eu não sei se eu posso usar esse termo de se transformar como travesti ou são travestis, a maioria delas fazem programas para sobreviver ou você acredita que a maioria não, são travestis, mas não vivem de programas assim? Então, eu acredito que a maioria, né, devido ao preconceito, né, que nós vivemos, automaticamente elas são empurradas para esse mundo da prostituição, né? Nós vivemos em uma sociedade onde o sistema que nos rege é o preconceito, né? Então, o travesti, na realidade, ele é excluído de muitas coisas. Então, ele já entra, muitos deles já entram, né, nessa vida sabendo que o caminho que eles vão seguir é o caminho da prostituição. Então, assim, e a maioria gosta, né? A maioria tem a oportunidade de sair, mas não quer sair, porque o mundo da prostituição, por mais que seja um mundo difícil, mas é um mundo prazeroso, é um mundo de vaidade, é um mundo de posição, é um mundo de reconhecimento, mas é um mundo perigoso, é um mundo de morte. Foi esse caminho que eu trilhei, né? Foi esses caminhos que eu passei e eu posso falar com propriedade isso. Então, Reginaldo, é fantástico a gente ouvir o que você está falando, dessa vida que você teve como travesti. Você teve uma vida de prostituição e acredito que eu, como as pessoas que estão aí nos assistindo, como você conseguiu sair dessa vida? Qual foi o processo para você pra chegar à sua conversão? Então, de fato, foi um processo, né? A palavra de Deus fala que um planta, outro rega,
e o crescimento quem dá é Deus, né? Como eu disse, a minha mãe, ela já havia sido alcançada por Deus, então ela já estava orando pela minha vida. Mas o meu coração estava fechado, eu estava focado na minha própria vida, querendo viver da minha própria maneira, mas aí eu caminhei em caminhos perigosos, caminhos tortuosos, mas Deus é um Deus soberano, é aquele que endireita as nossas veredas, é aquele que endireita aquele pau que nasce torto, né? E esse pau que nasceu torto hoje está aqui endireitado para a glória de Deus. Show. Então, eu caminhei esses caminhos assim, né? E algumas pessoas, alguns evangélicos passavam, diziam para mim acerca de Jesus, mas o meu coração estava fechado, estava cheio, né, das coisas do mundo, atraído pelos prazeres do mundo, mas os caminhos foram se fechando, né? O caminho da prostituição é um caminho totalmente associado ao caminho das drogas, e eu comecei a entrar nesse caminho das drogas, foi aonde eu comecei a me ver na necessidade de me voltar para Deus. Esse encontro que você teve, o primeiro momento que você esteve em uma igreja após a sua vida como travesti. Conta pra gente. Então, na verdade, assim, eu precisei chegar no fundo do poço, né, para que eu me rendesse ao Senhor, né? Mas eu agradeço a Deus, porque Deus, verdadeiramente, Ele não desiste de nós. O amor de Deus não falha, nos alcança, né? E, na realidade, como eu disse, eu caminhei o caminho das drogas e eu fui cada vez mais me entregando às drogas, né? A droga tem esse poder destrutivo, né? E eu vivi 8 anos totalmente entregue às drogas, perdendo tudo aquilo que de fato era relevante, era importante para mim como família, respeito, posição, né? Diante de tudo aquilo que Deus tem para nós mesmos. Sim. Eu abri mão de tudo isso por causa das drogas. Sim. E aí, com isso, chegou uma situação muito constrangedora, porque meu pai uma vez me colocou dentro da minha sala e me fez com que eu fizesse uma escolha de viver a vida no mundo ou então tomar uma posição e assumir a minha identidade de homem. Mas eu não tinha como escolher, o pecado já estava, né, impregnado em mim. E eu deixo a minha casa e vou morar nessa região de prostituição, na região ali do Bonfim, totalmente entregue às drogas. E eu fico ali praticamente umas 3, 4 semanas, sendo alimentado por Satanás através desses prazeres carnais. E o fato é que depois deste tempo eu passo por um período muito conflitante, um período onde eu sou levado a viver uma overdose, né? E naquele momento ali então, no ato de desespero, eu chamo por Deus, que é socorro presente no momento da angústia. E eu louvo a Deus porque naquele momento onde todos viraram as costas para mim, onde eu me vi sozinho, Deus ele estendeu a sua misericórdia sobre mim. Estava eu ali sendo atacado por Satanás na minha mente para me tirar a minha própria vida, pegando tudo aquilo que era cortante naquela lanchonete a qual eu havia sido levado para que eu pudesse me alimentar. E ali então eu havia resistindo àquela voz e eu clamando a Deus, Deus então me tira daquele lugar de morte pela manhã no centro de Belo Horizonte e me coloca à noite em um lugar de vida que é a sua igreja. E naquele lugar ali, então, eu começo a ouvir a palavra de Deus, que não é uma palavra qualquer, que é poderosa, que é eficaz, que traz vida, que traz transformação de vida. E eu cheguei ali destruído para ser transformado para a glória de Deus. E eu saio daquele lugar ali, decido então voltar para minha casa, e a minha mãe, já convertida ao Evangelho, começa então a cuidar de mim, e eu vou então para um lugar aonde eu começo a receber deste amor de Deus, um retiro espiritual da Igreja Batista da Lagoinha, chamado Impacto Vida. E ali a mensagem do amor de Deus, mostrada através de Jesus na cruz, me é revelado e eu me entrego ao Senhor de todo o coração e decido então viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de escravidão por amor, um sacrifício ao Senhor, né? Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós entendemos que nós somos totalmente devedores ao Senhor. Como não agradecer a Deus por uma história como a sua, cara? Glória a Deus. Realmente é uma coisa que é impactante pra gente. A gente consegue sentir, muitas pessoas vão ouvir esse testemunho seu e talvez passa por isso que você passou, por isso que você contou. Porque muitas das vezes as pessoas associam somente a vida na homossexualidade. Esquecem que, paralela a isso, existe a vida das drogas.
Então são dois caminhos de sofrimento, tá? Obviamente, pessoal, nós estamos aqui passando um testemunho hoje, o pastor Reginaldo, que está falando, né, da experiência de vida dele. Cada pessoa tem uma experiência de vida. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então agora, depois de toda essa história, você já convertido, você aceitou Jesus, foi para esse encontro, hoje você, como cristão, nós vamos fazer algumas perguntas, tá, Reginaldo? Que provavelmente são as perguntas que as pessoas queriam fazer para você. Sim. E no final do vídeo, nós vamos deixar a palavra final para o Reginaldo e vai ter os contatos dele, ou o Facebook, o que ele quiser que coloque, para essas pessoas que querem ter um contato direto com o Reginaldo ou até mesmo convidá-lo para uma pregação em suas igrejas, o que sentir no coração. Tá bom, Reginaldo? Glória a Deus. Vamos lá. Agora chegou a hora, né, Reginaldo? Nós vamos fazer sei. algumas perguntas, as perguntas que provavelmente algumas pessoas mandam pra gente. Fique à vontade em responder, em se abster delas e ao mesmo tempo, né, falar sobre o que nós estamos questionando. Reginaldo, ao aceitar Jesus, as práticas homoafetivas foram abandonadas imediatamente? Não, né? Seria totalmente hipocrisia dizer que sim. Primeiro porque a fé não é mágica, né? A nossa fé ela é provada. Todos os dias nós temos que crer que o Senhor ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? E a fé é isso, todos os dias você vai buscar, né, viver a promessa de Deus na sua vida. É diferente você viver a santificação e a glorificação. Muitos confundem a glorificação com a santificação. A glorificação você vai viver lá na glória. Aqui nós estamos vivendo o processo da santificação. Todos os dias você vai lutar contra o pecado, né? O apóstolo Paulo vai dizer do espinho na carne que ele tinha, né? Que é a sua fraqueza, né? Mas eu creio, sim, na obra de Jesus. Eu creio que Jesus ele já nos libertou de todo o poder do pecado, porque a palavra do Senhor diz em Romanos que já não há condenação naquele que está em Cristo Jesus. E é nesta palavra, debaixo dessa palavra que eu creio na minha libertação, é debaixo dessa palavra que eu não vivo a homossexualidade, porque eu não sou o que o mundo diz, eu sou aquilo que a palavra diz a meu respeito. Então hoje eu posso dizer que eu sou livre da homossexualidade, porque Jesus me libertou. Amém. Outra pergunta que provavelmente você percebe, ou muitas pessoas chegam até você, é se há dúvidas ainda de pessoas, de membros da igreja, de ex-amigos seus sobre a sua atual situação, deste abandono. Há um preconceito, as pessoas ainda duvidam? Sim, eu acho essa pergunta muito bacana, porque a fé é algo muito pessoal, né? E durante as minhas idas a muitos lugares, né, ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Enquanto eu testemunhava, eu percebi exatamente isso. Algumas pessoas recebiam, né, o testemunho com muita alegria, outros duvidavam, porque a gente que está no altar, a gente tem uma visão ampla, a gente tem a visão completa de tudo, de todas as pessoas que estão ali sentadas. E aí o Espírito Santo me fez lembrar a caminhada de Jesus nessa terra. Ele veio aqui testemunhar de quem ele era. E aí ele me trouxe a memória dizendo que ele sendo o próprio Deus, nem todos creram no testemunho dele. E aí ele me trouxe essa paz no meu espírito, dizendo, filho, descansa o teu coração, porque você vai continuar pregando por aqueles que vão crer. Os que crerem, eles vão ter a oportunidade de ter a salvação. Os que não crerem, ore por eles. Porque Jesus sendo Deus, né, nem todos creram no testemunho dele. Quanto mais eu sendo, né, um ser humano falho. Mas é por aqueles que vão crer que eu continuo perseverando, continuo indo cumprindo o chamado de Deus. Outra coisa, viu, Reginaldo, que a gente percebe muito, a igreja, eu vejo a igreja como um hospital, né? São as pessoas que estão ali procurando cura, procurando prosperidade. Não deveria ser esse caminho, mas infelizmente é. E na igreja há muitas pessoas tentando libertar da homossexualidade. Então muitas pessoas que vivem como evangélico querendo o mesmo sexo, né? Gostando de pessoas do mesmo sexo. Após você fazer uma pregação,
As pessoas te procuram, você percebe que tem muita gente precisando falar sobre isso, a igreja precisa falar sobre isso para os membros. Procuram pedindo ajuda sobre esse assunto? Então, é também uma pergunta muito interessante, porque isto mostra a importância, né, desse chamado de Deus na minha vida. A cada ministração eu vejo quantas pessoas têm essa necessidade de conhecerem, né, de firmarem a sua identidade em Deus. Né? Eu louvo a Deus pela graça dele ter me alcançado. Se eu disser para você que é fácil para mim, não é. Eu vou estar mentindo, porque não é fácil. Né? Não é fácil você abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. E quando eu vejo, né, essa oportunidade de ser útil na vida dessas pessoas que passam por tantas lutas, isso me fortalece, né? Porque não há nada mais prazeroso do que você poder servir as pessoas, de poder abençoar do que ser abençoado. Então é por causa dessas pessoas que se aproximam, trazendo seus conflitos, trazendo essas revelações, né, que muitas vezes o seu pastor não sabe, ou às vezes pessoas até que já são casadas mesmo, mas que não compartilham, e aí chegam e se aproximam de mim para compartilhar isso, que me fazem querer permanecer em Deus para poder ajudar. Né? Isso realmente é uma realidade, mas eu creio que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fantástico. Outra pergunta muito relevante aqui é quais são as pessoas que mais te ajudaram nesse processo? Quando eu digo as pessoas, são as pessoas da igreja, as pessoas que não são da igreja ou as pessoas do seu convívio passado? É impossível viver a vida cristã sozinho, né? Deus ele tem colocado anjos, né, no meu caminho. Primeiramente a minha família, né, a minha mãe que não desistiu de mim. Como eu disse aqui, foram 12 anos orando e ela é uma guerreira, né? Abrir mão de muitas coisas ali por um filho, isso é um amor, né, que revela o amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor que renuncia a sua vontade em favor de outro. E a minha mãe foi exatamente essa mulher que abriu mão da sua vida para que hoje eu pudesse estar aqui vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Minha família, né, tantas outras pessoas ali, a minha irmã Raquel, meu irmão pastor Reinaldo, tantas pessoas. A minha família é a minha base, é o meu tesouro, o meu bem maior aqui na terra. São essas, por elas, né, que hoje também, claro que por Deus, mas por elas também, por elas terem se dedicado tanto que eu decido permanecer, né, elas são essas pessoas que me sustentam, né, em oração, em palavras de edificação. E hoje também a minha namorada, que é uma pessoa que verdadeiramente tem dado a sua cara a bater, porque eu sei que não é fácil viver esse ministério, aonde muitas pessoas não creem, né, na libertação de um homossexual. Então, assim, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque eu nunca procurei, sabe, uma pessoa, estar do lado de alguém por causa de uma cobrança ou para esconder uma falha no meu caráter. Eu sempre procurei viver os propósitos de Deus e orei para que Deus me desse alguém que acreditasse e que somasse naquilo que Deus tem para mim. E graças a Deus hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que nunca jogou na cara o meu passado, mas que sempre quer e sempre esteve no primeiro banco me aplaudindo, me fortalecendo, me sustentando em oração, que é a Geise, uma levita na casa do Senhor, uma serva. Não é pessoa perfeita, mas é a pessoa que Deus me deu, uma pessoa que me ama, que me honra, e eu não podia deixar de falar dela, né? E os meus pastores, né? Meus pastores que têm me dado essa liberdade de ir e vir, viver o chamado de Deus, alguns irmãos, né? São tantas pessoas, seria até injusto, né, falar nomes aqui, mas sim, o que veio à memória agora são essas pessoas, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tem orado, né, que tem me convidado para ir à sua igreja, porque Deus é Deus de aliança, né? Cada um de vocês que tem passado na minha vida, que tem, né, permitido que Deus me use na sua igreja para levar a palavra, você tem somado na minha vida, que Deus retribua 100% em nome do Senhor Jesus. Fantástico. Resumindo, a família e a igreja são as pessoas que mais te ajudaram. Amém.
Então, pessoal, fantástico. Eu posso falar aqui com propriedade que depois que eu fiz o primeiro contato com o Reginaldo, eu vasculhando em suas redes sociais, a gente via a presença da sua namorada nos cultos, te acompanhando. Isso é muito legal mesmo. Antes das considerações finais, a última pergunta, né? E essa pergunta talvez a mais complicada de todas, ao meu ver. Reginaldo, você considera a homossexualidade uma doença, uma moda ou um instinto? Ou seja, a pessoa nasceu dessa forma. Tá. Então, eu acho que tem um pouco de cada coisa. A homossexualidade, ela é uma doença espiritual, porque pecado é uma doença, né? É uma enfermidade que só é curada quando nós confessamos ao Senhor e Ele vem com a sua graça e nos sara. Hoje em dia nós podemos falar também que é uma moda, né? Nós vemos muitos jovens aí que são levados pelo modismo, muitas pessoas que não têm, né, nunca tiveram nenhum tipo de inclinação à homossexualidade, mas nós sabemos que o ser humano ele tem essa tendência de ser levado por aquilo que é influência, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de ver, né, pessoas que eu cresci, né, e nunca imaginei, né, que um dia pudesse viver a homossexualidade e já viveu a homossexualidade, creio eu, tá, dentro do que eu presenciei, devido a essa questão da moda, porque hoje ser homossexual não é mais não é questão de ser escolha, às vezes é isso mesmo, é moda mesmo, às vezes é essa questão da influência, porque o jovem, ele é influenciado, né? Infelizmente é isso. E aí, às vezes, é influenciado por aquilo que é bom ou ruim, né? Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que você seja influenciado por aquilo que te traga edificação, né? E também a questão do instinto, né? Muitas pessoas aí falam que não se nasce homossexual, né? Eu vou falar de mim, né? Você pode concordar ou não, mas aí cada um fica livre, né? Esse é o meu espaço, então eu vou aproveitar para falar aquilo que Deus tem gerado no meu coração. Eu sempre defendi essa hipótese de que a pessoa nasce homossexual e Deus tem me dado a graça de ministrar, né, em algumas igrejas, o meu testemunho e a palavra de Deus. E a palavra que eu tenho levado está em João 9, aonde Jesus ele vai curar um cego de nascença. E aí, os discípulos de Jesus vão perguntar para Jesus o porquê que ele nasceu cego, né? Vai falar assim, por que ele nasceu cego? E Jesus vai falar, para que nele manifestasse a glória de Deus, né? E nascer cego, fala que ele nasceu com aquela deficiência, né? Todos nós nascemos com uma deficiência. Paulo vai falar isso. Qual que é essa deficiência? É o pecado que nós nascemos. A homossexualidade, ela é um pecado. A homossexualidade é um pecado como o pecado da mentira, como o pecado, né, da fornicação. Nós que vamos dando níveis do pecado, né? E eu nasci com esse pecado em mim, o pecado da homossexualidade, que foi crescendo à medida que eu fui crescendo, né? À medida que eu assumi os 16 anos, como eu disse, eu fui dando vazão a esses desejos que já estavam em mim. E realmente eu já nasci com esse pecado da homossexualidade, né? Que eu já mostrava na minha infância e só deu, né? As pessoas ali só foram canal de Satanás na minha vida para coroar, né? Digamos assim, aquilo que já estava em mim. Mas o Senhor, Ele trouxe esse entendimento, né? Porque eu vivi aquele conflito muito grande na minha mente, perguntando a Deus o porquê que eu era diferente, por que eu era diferente de todos os rapazes, por que eu não gostava de fazer as coisas dos rapazes, e o Senhor me trouxe o entendimento em João 9, para que em mim manifestasse a glória de Deus. Por isso hoje eu estou aqui para dizer, eu nasci sim com o pecado da homossexualidade, porque todo ser humano nasceu proveniente do pecado. Não que Deus me criou homossexual, mas porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor liberta o homossexual, que Ele salva o homossexual e que Ele cura. Então, se você hoje vive no pecado da homossexualidade, Jesus Ele pode te libertar, porque Jesus veio para dar nova vida. Você é diferente, mas Deus transforma a maldição em bênção.
Como o Senhor fez na minha vida, Ele quer fazer na tua, porque Ele não faz acepções de pessoas. Então eu quero deixar essa palavra para você. Abre teu coração para Jesus, deixa o Senhor tocar na tua vida e transformar toda maldição em bênção, porque Ele é o Senhor da história, ainda não é o teu fim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e tudo mais Ele fará, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Cara, que maravilha, velho. Fantástico. Merece palmas, sabe por quê? Porque a gente fica assim, impactado, como eu já disse outras vezes, cara. As pessoas que estão ouvindo isso, com certeza você conseguiu exemplificar o que muitos aí não conseguem trazer esse exemplo, né? E concluindo, acrescentando ainda no que o pastor Reginaldo disse, eu digo para vocês que a diferença do pecado, muitas das vezes, do homossexual, é que o dele está exposto e o seu está escondido. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Amém.